mestrado em Direito e tese de graduação em Direito. Em 2015, o IDP começa o que é uma expansão horizontal para outras áreas do conhecimento. Então, a gente abriu uma graduação em Administração, o mestrado em Administração Pública em 2016, e aí os programas de mestrado em Economia, profissional em Direito e programas de Direito em Teresina e em São Paulo também, além do nosso doutorado em Direito. Assim. Então, o IDP hoje, basicamente, a gente tem 2 graduações, uma Administração em Direito. A gente já está abrindo mais 4 graduações esse ano em outras áreas do conhecimento. Além disso, 15 pós-graduações, cursos de especialização, 4 programas de mestrado em Administração Pública, Direito Acadêmico, além de duas turmas dos nossos programas de mestrado, uma em Teresina, no Piauí, e uma em São Paulo. É um programa de doutorado, mais ou menos 2.000 alunos e 300 professores afiliados à casa. Assim. Um pouco sobre a nossa estrutura, como eu disse, é uma pena que a gente não possa recebê-los, porque a gente se orgulha muito da nossa estrutura, a gente está localizado, tem uma localização bem estratégica, na Zona Sul, um prédio bastante novo, salas de aulas bem amplas e principalmente em desenhos bastante modernos, o que está bastante em consonância com a nossa metodologia de ensino, da maioria dos cursos do DP, tá? Além de uma biblioteca muito ampla, muito farta para servir, para auxiliar vocês na pesquisa e nos estudos de vocês. Assim. Então, falando um pouco agora dos programas de mestrado, primeiro são 2 programas profissionais, né, que eles foram pensados para atrair a demanda de diversos perfis de servidor público e outros profissionais que atuam com política, com gestão e com economia. São mestrados programas de estrito senso, aprovados e recomendados pela CAPES, tá? E como tais, facultam todos os seus concluintes ingressarem em programas de doutorados. Então, uma primeira dúvida que o pessoal geralmente tem sobre o programa de mestrado profissional é se, uma vez que eu concluo um programa de mestrado profissional, eu posso ingressar no doutorado? A resposta é que sim, não tem nenhuma diferença de titulação do mestrado acadêmico profissional, o título no Brasil é o mesmo. Eu mesmo sou egresso do programa de mestrado profissional e posteriormente fiz meu doutorado, um doutorado acadêmico. Então, quanto a isso, não tem qualquer dificuldade, não precisa ter qualquer receio. Além disso, estão surgindo uma série de programas de doutorado profissional no Brasil. A abertura desse programa foi autorizado mais recentemente pela CAPES, mas já estão surgindo. A gente tem como no nosso planejamento estratégico, a partir do ano que vem, está com doutorado profissional em administração pública aqui no DP. Então, quanto a isso, não há nenhuma diferença regulatória nos programas de mestrado profissionais e acadêmicos. Tá? Então, por que a gente fala que os programas de mestrado profissional? A gente sempre diz que a característica profissional dos cursos, entre aspas, ela está presente em 5 características. Primeiro, na metodologia de ensino, que é uma metodologia baseada em estudos de caso, então que privilegia a aplicação prática do conhecimento. Então, ao contrário de outros programas, são geralmente programas acadêmicos, universidades públicas, que focam bastante em teoria, em debates teóricos. Num programa de mestrado profissional, o foco vai ser sempre na aplicação prática desse conhecimento, né? Então, o foco é realmente em extrair, a partir de evidências, a partir da teoria, lições para aplicação no mundo real. Assim. Então, e essa é uma característica, como eu disse, de ambos os programas, tanto do programa de administração quanto de economia, esse foco bastante claro em estudos de caso. Tá? A característica profissional também aparece na formação do corpo docente, assim, então é um corpo docente nesse sentido bastante diferente do corpo que a gente encontra, por exemplo, na universidade pública, porque além da formação acadêmica, a gente também exige que os nossos professores tenham uma trajetória profissional bem consolidada, então isso é bastante importante para permitir a aplicação da metodologia de ensino baseado em estudos de caso, que é trazer um pouco dessa teoria para a realidade, estudos de caso prático, então que eles possam trazer essa experiência profissional para dentro da sala de aula. Né? Então, sem qualquer demérito dos programas acadêmicos, universidades públicas, que realmente têm com bastante foco a área teórica, a área acadêmica. Então, naturalmente, eles têm professores que são professores, né? Que a carreira do profissional, a carreira do professor, a carreira da pessoa é ser professor. Aqui no DP, como a gente vai ver mais para frente, assim, quase 100% dos nossos professores, eles não são 100% professores, né? Então, são professores que têm um pezinho no mercado de trabalho. Isso é bastante importante para a gente, porque permite que eles tragam boa parte da experiência para dentro da sala de aula. Uma terceira característica é o corpo discente, né? Então, ao contrário de um programa acadêmico, que é bem normal ter, por exemplo, pessoas que recém saíram da faculdade já ingressam no programa de mestrado. No programa de mestrado profissional, o nosso foco é formar um corpo discente, um corpo de alunos que já tragam uma experiência do mercado profissional, então que já tenham uma experiência significativa do mercado profissional e com isso consigam contribuir efetivamente para a discussão de sala de aula, para os debates que estão tendo. Então, é um critério de avaliação do nosso processo seletivo, essa questão de experiência profissional, e é um ponto que diferencia bastante um programa de mestrado profissional do programa de mestrado acadêmico. Assim. Então, a gente valoriza bastante a experiência pretérita profissional de vocês,
A gente acredita que esse é um ponto que é fundamental para elevar o nível de debate dentro da sala de aula, para conseguir contextualizar muito da teoria, muito do conhecimento que a gente está apresentando dentro do programa, com base na própria experiência de vocês, na própria experiência dos alunos. Assim. Então, aqui no slide, mais de 80% dos alunos em geral possuem uma especialização, possuem uma pós-graduação lá no Centro. Então, são pessoas que já têm uma vivência no mercado de trabalho e também um pouco de vivência acadêmica. A dissertação no programa de mestrado profissional, ela deve ser produzida com base no conhecimento aplicado, né? Então, de novo, ao contrário do programa acadêmico, que é bem normal, dissertações que comparem correntes teóricas, que aprofundem uma teoria, no programa de mestrado profissional, tanto em administração quanto em economia, a gente exige que a dissertação seja feita com base no conhecimento aplicado, né? Então, avaliações de política pública, monitoramento, análise, todas as dissertações produzidas dentro do programa elas devem ter esse caráter mais aplicado, ainda que não percam o caráter de uma análise técnico-científica, né? Não é um relatório de trabalho, não é uma nota técnica do trabalho, é um trabalho científico, acadêmico, mas que tem, por natureza, um caráter aplicado do conhecimento. Tá? E, por fim, o formato das aulas, que ele é concentrado às sextas e sábados. Tá? Então, todos os programas de mestrado DP hoje em dia funcionam nesse formato, que são sextas à tarde, à noite e sábado o dia inteiro. O principal objetivo desse formato é, naturalmente, permitir que os nossos alunos, que, como eu disse, tenham uma carreira profissional bem consolidada, continuem nessa carreira, sem que para isso sem que para fazer um mestrado tenham que interromper essa carreira profissional, né? Então, o intuito, o objetivo desse formato é justamente permitir que os candidatos, os nossos mestrandos, conciliem a participação do mestrado com o exercício profissional. Então, as aulas elas funcionam basicamente em formato quinzenal, às sextas à tarde, à noite e sábados o dia inteiro. Então, aqui, como vocês veem no slide, a gente tem geralmente uma disciplina que é sexta à tarde e o segundo encontro dessa disciplina no fim de semana vai ser no sábado de manhã e a outra disciplina do fim de semana na sexta à noite e no sábado à tarde. Tá? Aqui um exemplo de calendário, então um exemplo de um bimestre no mestrado em administração pública. Então, a gente tem, nosso calendário é organizado em bimestres, tá? Então, a gente tem aqui um bimestre em maio e junho. Aqui as datas, sexta e sábado, né? 3 e 4, 17 e 18, 31 e 1º e 14 e 15 de junho. E as duas disciplinas optativas são ministradas no primeiro horário e no segundo horário. Assim. Então, o aluno poderia, por exemplo, fazer monitoramento e avaliação de políticas públicas e políticas públicas de desenvolvimento e meio ambiente num fim de semana, ou o contrário, né? Fazer controle de administração e comportamento humano e desenho de políticas públicas. Então, todas as nossas disciplinas são oferecidas nesse formato quinzenal, às sextas e sábados, tá? Exceto, logicamente, cursos de verão, que são ministrados em janeiro e julho, no formato intensivo, mas são sempre disciplinas optativas, sempre fica a critério do aluno se ele quer cursá-las ou não, tá? E também uma característica, a gente, como eu disse, o nosso público é formado basicamente de mestrandos que trabalham. Além disso, como a gente vai ver, a gente tem uma presença massiva de alunos de fora de Brasília. Assim, então, isso exige da gente uma organização muito grande a respeito do nosso calendário. Então, todos os calendários de datas, em geral, são enviados com bastante antecedência. A matrícula é aberta cerca de um mês antes do início de cada bimestre. Ela é realizada inteiramente online, assim. Então, não há necessidade de um DP, nenhum processo presencial para fazer a matrícula. Não há restrição de vagas de disciplina, então não tem nenhuma disciplina que a gente coloque um teto e fala que você não pode porque já encheu, nada disso. Todos os alunos têm direito de cursar todas as disciplinas. E, por fim, uma característica dos dois programas é que há um número muito grande de disciplinas optativas. Assim. Então, a gente oferece mais ou menos 30 disciplinas optativas por ano, justamente para permitir que cada aluno trilhe o caminho que mais vai lhe render frutos, tanto do seu ponto de vista profissional, tanto do seu ponto de vista acadêmico, na pesquisa, na dissertação de mestrado. Tá? Falando um pouco rapidamente sobre o nosso processo seletivo, então o processo é constituído basicamente de 4 etapas. Tá? A primeira é a inscrição, no qual vocês devem submeter o currículo e o memorial. A segunda é a análise desse memorial e aí a aprovação de alguns candidatos para a entrevista. A terceira é a entrevista com a banca examinadora, com professores do programa, que é realizada inteiramente online, é realizada inteiramente pelo Zoom. E todo o processo é inteiramente online, não exige em nenhum momento a presença física de vocês. Tá? E, por fim, a aprovação e matrícula, que seria a 4ª etapa. Tá? Por vezes, essa questão de qual currículo apresentar, qual memorial apresentar, gera algum tipo de dúvida nos candidatos. Então, por isso, acho que vocês devem ter visto no nosso site, a gente preparou alguns e-books para auxiliar vocês nessa tarefa. Então, a gente tem tanto um e-book que a gente chama de Manual de Sobrevivência, que fala um pouco das características de um programa de mestrado, como escolher seu programa de mestrado.
um e-book que fala sobre currículo e memorial, como elaborar. Tem muita gente, como eu disse, tem dúvidas sobre como elaborar um memorial. Tem até alguns exemplos nesse e-book de memoriais que a gente julga que cumpriram com essa tarefa de se apresentar, para se apresentar para a gente. Então, acho que para quem está pensando em escrever, está com um pouco de dificuldade sobre como formatar o seu memorial, acho que o e-book pode ajudar bastante. E, por fim, a gente tem um e-book que fala um pouco sobre essa tarefa de fazer uma dissertação de mestrado. A gente sabe que não é simples, mas que desde que bem organizada e bem orientada, como a gente acredita que a gente consegue fazer aqui na casa, ela pode ser superada com relativa facilidade. Aqui um pouco das datas importantes do processo seletivo. Então, a gente publicou e abriu inscrição dia 25 de abril, publicou o edital e abriu inscrição dia 22 e 25 de maio. As inscrições vão até dia 10 de agosto, mais ou menos daqui a um mês, tá? A gente convoca para as entrevistas logo no dia 12, a gente tem uma semana de avaliações orais, dia 14 ao 21, a gente divulga o resultado dia 22 e aí tem a semana de matrículas, com o início das aulas previstas para o dia 4 de setembro, tá? E aqui, logicamente, uma dúvida natural, em tempos de pandemia, como é que funcionam as aulas no segundo semestre, tá? Então, assim, a princípio, as aulas do segundo semestre estão previstas para começar em setembro, né, em 4 de setembro. Eu acho que vocês devem estar acompanhando, o GDF já autorizou o reinício das aulas, tanto em escolas quanto em faculdades, a partir do dia 27 de julho. Por enquanto, o IDP está adotando uma postura conservadora, assim, a gente não deve retornar às aulas por enquanto, no final de julho. A gente está aguardando um pouco para ver como é que vai ser esse retorno, para garantir que não haja nenhum processo de retornar presencial e depois ter que voltar para o sistema remoto. Mas, então, assim, a princípio, a gente está prevendo um retorno presencial das aulas em setembro, tá? A gente sabe que, bom, nem todo mundo vai se sentir à vontade para frequentar, a gente sabe que eventualmente vai ter o caso de alguém com uma suspeita de coronavírus e que por isso não poderia frequentar as aulas. Então a gente está se preparando dentro do DP para fazer a transmissão. Gente, eu acho que passou um risco aqui na minha tela, não sei se está aparecendo para vocês, um risco azul. Acho que foi de Está aparecendo. Não sei se foi algum host, não fui eu, que eu nem sei fazer isso, então não sei se algum fosse o nosso chamado aqui, mas se puder dar uma olhada aí, Gabi, Mariana, ver o que está acontecendo com esse disco aqui. Não é da minha tela. Mas, enfim, como eu disse, a gente do IDP está se preparando a gente está comprando equipamentos, se preparando para fazer a transmissão, a gravação de todas as aulas presenciais do programa de mestrado. Então, assim, mesmo que você não possa, eventualmente, quando não possa se deslocar ao IDP para a presencial, ele vai poder acessar pelo sistema remoto. A gente, eu acho que foi uma das instituições que conseguiu se adaptar mais rapidamente à pandemia. Então, em março, quando a pandemia começou, em menos de 2 semanas, a gente colocou no ar todo o ambiente de Vitória Aprendizado, que é baseado na plataforma Canvas, que é uma plataforma bastante conhecida e utilizada pelas instituições de ponta, Harvard, Yale, Oxford, todas essas instituições usam o Canvas. A gente também adota o Canvas. Então, em 2 semanas, a gente conseguiu colocar no ar esse ambiente de Vitória Aprendizado. Desde então, as aulas do programa dos programas de mestrado, a graduação do DP, tem ocorrido nesse ambiente, sempre ao vivo, com a mesma carga horária do ensino presencial normal. E para nossa surpresa, assim, e principalmente, a gente dando muita liberdade para os alunos para decidir se querem continuar no sistema remoto ou se querem aguardar o retorno presencial das aulas. Então, todos os alunos do DP tiveram liberdade para falar, não, prefiro aguardar, quero testar. Mas, para nossa surpresa, teve uma adesão maciça, assim, mais de 95% dos alunos do programa de mestrado do DP estão cursando, estão gostando, então funcionou. Então, assim, a resposta sobre como vai funcionar as aulas, a princípio seria um retorno presencial, mas esse retorno presencial, mesmo que houver, vai ser gravado, vai ser filmado, e vocês vão poder acessar todo esse conteúdo na plataforma Canvas do IDP, tá? A gente tem uma ambição de conseguir fazer a transmissão ao vivo das aulas. A gente não sabe se vai ser possível por restrições de tecnologia, que seriam 30 salas de aula transmitindo simultaneamente aulas, então a gente não sabe se tem internet, a gente conseguiria fazer isso, mas a princípio está no nosso radar conseguir fazer a transmissão ao vivo de todos os encontros. Se não for possível, certamente vai haver a gravação dos encontros e a disponibilização da nossa plataforma para todos os alunos, tá? Então, esse por enquanto é a situação no que tange a pandemia. Agora falando um pouco do programa de mestrado em administração pública, assim, então, até aqui são características, como eu mencionei no início, que elas são as mesmas para os programas de mestrado em administração pública e em economia. Assim. Então, a partir de agora eu vou falar um pouco do mestrado em administração pública, assim, e aí a gente está falando aqui especificamente agora do mestrado em administração pública. Tá?
Então, como é que ele funciona? Assim, hoje em dia, o aluno tem que cursar 11 disciplinas dentro do programa, tá? São 4 disciplinas obrigatórias e 7 disciplinas optativas. E, além disso, tem a dissertação, a disciplina, entre aspas, orientação de dissertação, a qual a gente confere 120 horas, no qual o aluno deve se preparar para qualificar e para defender uma dissertação de mestrado, tá? A gente tem 4 disciplinas obrigatórias: gestão pública contemporânea, direito e políticas públicas, economia e instituições de desenvolvimento e metodologia de pesquisa. A disciplina de metodologia de pesquisa é uma disciplina-chave no programa, é por meio dela que a gente vai inicialmente auxiliar vocês nesse processo de pensar um projeto de pesquisa e pensar uma dissertação de mestrado. Então, ela é uma disciplina que vai acompanhar vocês durante todo o primeiro ano de curso. E a ideia é justamente que a entrega final dessa disciplina seja um projeto de pesquisa. A gente, nos 2 programas, a gente não exige o projeto de pesquisa como requisito de entrada, pelo contrário, a gente busca auxiliar vocês. Então, é uma disciplina que hoje em dia tem 3 professores titulares e 2 professores assistentes. Então, é uma disciplina bem robusta e o objetivo dela, como eu disse, é auxiliar vocês a terminarem o primeiro ano do programa com um projeto de pesquisa finalizado. Assim. Ao final desse primeiro ano, a gente designa vocês para um orientador e, a partir daí, a partir do final do primeiro ano até o final do segundo, vocês vão trabalhar quase exclusivamente na dissertação de mestrado de vocês. Tá? A gente tem 5 áreas de interesse no programa. Então, tem políticas públicas, área 1, políticas públicas e desenvolvimento social. Área 2, gestão pública contemporânea e modernização do Estado. Área 3, regulação, concorrência e estrutura. Área 4, controle e combate à corrupção. E área 5, gestão do Poder Judiciário. A todos vocês, eu acho que a maioria de vocês deve ter feito já o download do nosso programa, do nosso folder, mas quem não fez, está disponível no nosso site. A gente sugere que vocês entrem lá, façam um download, a gente explica cada uma dessas áreas direitinho e fala das disciplinas optativas vinculadas a cada uma dessas áreas, tá? Então, como eu disse no início, a gente tem várias disciplinas optativas no programa. Aqui só alguns exemplos, assim: análise e implementação de políticas públicas, monitoramento e avaliação, que são disciplinas da área 1, governança e transformações da gestão pública, planejamento estratégico, disciplinas da área 2, Estado, regulação e concorrência, gestão de políticas de infraestrutura, disciplinas da área 3, novos mecanismos de controle e combate à corrupção, poder econômico, ética empresarial e corrupção. São disciplinas da área 4 e, por fim, métodos alternativos de solução de conflitos, disciplinas da área 5. Uma dúvida também bastante comum é em que momento eu devo escolher a minha área, a minha área de interesse, em que momento eu devo optar por uma área. A resposta é: você não tem que fazer isso em nenhum momento. Assim, o programa, uma das características do programa é dar ao discente total liberdade para transitar entre as 5 áreas de interesse. Assim. Então, você pode compor o curso tal como você deseja. Assim. Então, você pode pegar só disciplinas da área 1, como disciplinas optativas, pode misturar disciplinas da área 1, 2, pode pegar disciplinas de todas as áreas. Então, o curso ele foi concebido para que vocês possam montar o leque de disciplinas que mais ajude vocês na tarefa de fazer a dissertação de mestrado e que mais tenham relação com o dia a dia profissional de vocês. Assim. Então, nesse sentido, vocês têm total liberdade para escolher 7 disciplinas entre as mais de 30 que a gente oferece e compor o que seria essa estrutura curricular de vocês. Tá? Aqui, falando um pouco do corpo docente, assim, como eu disse lá no início, uma das características do programa é ter um corpo docente com caráter duplo, né, que é ter uma sólida formação acadêmica, ao mesmo tempo que tenham uma sólida experiência profissional. Então, todos os professores do programa são doutores ou pós-doutores, né? Então, aqui alguns exemplos: o professor Fernando Meneguin, que é ex-diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, pós-doutor em Economia, e responsável por uma disciplina obrigatória do programa, que é Economia e Instituições de Desenvolvimento; o professor Humberto, que é diretor dos Institutos Públicos e ex-secretário de Gestão do MPOG; a professora Sueli, ex-presidente do IBAMA, responsável pela cadeira de Meio Ambiente do programa; o professor Luiz Paiva, que é ex-secretário do Bolsa Família e responsável pela cadeira de Economia Comportamental e Políticas Sociais do programa; o professor Márcio, ex-presidente do CAD, responsável pela parte de regulação; o professor Anastasia, que dá a matéria Governança e Transformações da Gestão Pública, acho que todos vocês conhecem, ex-senador, ou atual senador, ex-governador; o professor Jorge Age, ex-ministro do CGU; o professor Leoni, que é atual secretário de Planejamento do Rio Grande do Sul, está um pouquinho errado, ele está um pouquinho desatualizado, responsável lá por organizar toda essa questão do combate à pandemia no Rio Grande do Sul. Inclusive, ela vai dar uma aula magna, vai dar um curso no espaço aberto falando um pouco dessa experiência nas próximas semanas. Então, sugiro que fiquem atentos aí aos nossos e-mails. Vai ser uma aula bem legal. Ela foi objeto de uma reportagem da Época, se eu não me engano, sobre como que o Rio Grande do Sul está lidando com essa questão da pandemia, do afastamento tão
é uma pessoa nota 10, assim. E esses são só alguns exemplos, assim, o programa tem mais de 20 professores atualmente, esses são só 8 professores, mas eu acho que ilustram bem essa questão da formação profissional e acadêmica dos nossos professores. Assim. Aqui um pouco do corpo docente do programa, então é um corpo docente, como vocês vão ver, bem heterogêneo, mais ou menos 30% dos alunos do direito, 19% da administração, 11% de engenharias, e aí 26% de outras áreas, então é um programa bem heterogêneo, a gente tem de tudo, tem psicólogo, enfermeiro, tem médico, então, assim como a administração pública é formada por pessoas de diferentes perfis de formação acadêmica, também o nosso programa de mestrado também tem esse caráter bem heterogêneo. Como eu disse, também a gente atrai muito público de fora de Brasília, então a gente tem mais ou menos 70% dos alunos de Brasília. Então, 1 em cada 3 alunos do programa quase são de fora de Brasília, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, diversas outras regiões, tá? Esse negócio, essa questão de alunos de fora é bastante bacana, porque permite um intercâmbio bem legal entre os gestores federais e o gestor da ponta, o gestor municipal, o gestor estadual, que muitas vezes, eu sou funcionário público, sou consultor do Senado, eu trabalho no Poder Executivo, a gente, muitas vezes aqui em Brasília, a gente não tem muita essa noção da realidade da ponta, né? Então o programa, eu acho que faculta, permite esse intercâmbio, que é bem bacana com o gestor da ponta, com às vezes um auditor da área de controle, entender melhor quem já sofreu as agruras de sofrer um controle do TCU ou da CGU, que sabe como é isso. Então, são intercâmbios bem bacanas dentro do programa que são propiciados por esse caráter bem heterogêneo dos nossos alunos. Assim. E aqui onde trabalham, então, nem vou ler a tabela, entre aspas, mas assim, só isso é só para ilustrar que são pessoas de diferentes backgrounds, diferentes áreas, ministérios, agências reguladoras, órgãos de controle, poder legislativo. Então, tem realmente, nesse sentido, como reforçando um pouco essa questão do intercâmbio, é bastante bacana. Aqui a média de idade do programa, em torno de 40 anos, então, como disse, o programa de estado profissional, a gente privilegia essa questão da experiência profissional, da troca de experiências. Então, naturalmente, se reflete numa idade média de em torno de 40 anos, pessoas com uma boa experiência no mercado de trabalho. Aqui algumas das nossas atividades que desenvolvem no programa, então tem uma série de grupos de estudos e pesquisa, a gente estimula todos vocês a se envolverem em grupos na área de vocês, tem grupos de ambiente de negócios, de estratégia de gestão pública, capacidades estatais, então tem vários grupos bem bacanas, são só alguns exemplos, tem diversos grupos no IDP. O IDP também é uma instituição conhecida por ser uma instituição bem internacionalizada, assim, então a gente tem convênios com mais de 20 universidades do exterior, está o tempo todo realizando curso nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, que é aluno nosso hoje em dia em Macau. Então, é um caráter não só do programa de mestrado, é um pouco de economia, mas do DP como um todo. Assim, essa questão da internacionalização, da extensão internacional é bem relevante para a gente. Aqui um exemplo disso, que a gente tem várias disciplinas em outros idiomas ministradas dentro dos programas. Então, a disciplina que a gente está oferecendo agora no segundo semestre, que é de risco político, com o professor Matthew Taylor, em parceria com a American University. Então, é uma disciplina bem legal. Ela inclusive ia ser em julho, talvez vocês tenham recebido um e-mail, mas a gente teve que adiá-la pelo sucesso que foi. Assim, a gente teve mais de 70 inscritos na disciplina, então o professor pediu para adiar em 2 meses para ele mudar um pouco a metodologia de ensino do curso, adaptar um pouco essa metodologia. É uma disciplina que vai ser ministrada inteiramente em inglês. A gente teve no início do ano uma disciplina ministrada inteiramente em espanhol pelo professor Rolando. Então, todo ano a gente tem a oferta de disciplinas em outras línguas, porque, como eu disse, a questão da internacionalização é bem relevante para a gente. Assim. E também é uma casa conhecida por realização de eventos, né? Então, eu estava até conversando há pouco com a Gabriela, que é a nossa responsável pela área de eventos. Esse ano, somente, nessa transição digital, o IDP já fez mais de 200 eventos digitais desde março. Assim. Então, e ano passado, se não me engano, foram quase 150 eventos presenciais. Então, a gente tem por tradição a realização de diversos eventos na casa. Um dos mais importantes desse ano vai ser o Encontro Brasileiro de Administração Pública, a 7ª edição do encontro, que vai ser realizado no IDP em Brasília em novembro. Iria ser realizado em maio, foi adiado para novembro por conta da pandemia. É o maior encontro o encontro nacional, o maior encontro nacional de administração pública, que vai ser realizado no IDP esse ano em novembro. Por fim, falando um pouco da questão dos valores, então a gente tem 2 opções de pagamento pelo curso, são 24 parcelas de 3.250 e 30 parcelas de 2.730. Tá? Vou passar a bola agora para o professor Rossi, e eu volto depois falar um pouco do MBA para tirar alguma dúvida que vocês eventualmente tenham sobre o programa. Eu vou tirar meu compartilhamento, tá, professor? E aí você ativa o seu para poder tocar aí. E seu microfone está no mudo ainda, professor.
Desculpa. Tudo bom? Boa noite. Então, vou falar um pouquinho sobre o mestrado em Economia. Todo mundo, a tela está compartilhada, certinho? A ideia, como falou o professor Caio, muito semelhante, né? O curso, a gente viu a origem, né? Um pouco ali é um filho, digamos assim, do mestrado em Administração Pública, que iniciou antes. Então, é um mestrado mais novo, a primeira turma está em processo de qualificação da dissertação, a partir da semana que vem. Quer dizer, até o final do ano nós teremos já a primeira turma formada no curso. Deixa eu só aqui. Opa, travou aqui, não sei o que. Aqui. Então, o fluxo curricular, como mencionou o professor Caio, é muito semelhante, administração pública de economia. Então, nós temos 5 disciplinas obrigatórias, totalizando 200, cada uma 200 horas, totalizando 200 horas aula, são 10 créditos. Vou falar um pouquinho à frente sobre elas. São 7 disciplinas optativas e, obviamente, você é obrigado a fazer a sua dissertação, então também a gente conta como crédito a orientação da sua dissertação. Acho que é muito importante para o planejamento de todo mundo. Segundo a regra da CAPES, você tem 4 semestres, então você tem 2 anos para complementar, ou seja, se você entrar agora, você deve concluir o seu curso, ou seja, terminar a sua dissertação, apresentar a sua dissertação e tê-la aprovada até a metade do ano de 2022. Sobre o curso de economia, a ideia é que a gente tenha um curso que as disciplinas obrigatórias têm uma base forte das disciplinas optativas. É um curso bem, como mencionou o professor Caio, nossos cursos, eles são, embora sejam bem uma base teórica muito forte, são bem aplicados. A gente tenta sempre voltar para o mestrado profissional, sabendo que o ideal é que seja aplicado na dissertação, seja aplicado no seu dia a dia. Nossas disciplinas obrigatórias são dentro dessa ideia. Então, nós temos um curso de fundamentos de microeconomia, a base micro, a de fundamentos de macroeconomia, da ideia dos grandes agregados econômicos. A gente dá uma base boa, porque, e aí é muito importante nessa discussão, acho que para a gente é muito importante que nós tenhamos gente de todas as áreas. Eu vou mostrar depois aqui. A gente tem gente do direito, economistas, administradores, engenheiros. Então, para que seja nivelado um entendimento de algumas áreas, principalmente a parte quantitativa, nós temos um curso de estatística, introdução à econometria, e um curso de métodos quantitativos aplicado à economia. E, por fim, a gente sabe que nem todo mundo costuma ler trabalhos acadêmicos, então a gente prepara como uma preparação para a dissertação, temos o curso de metodologia de pesquisa. Tá? Conforme mencionou, igual o mestrado de administração pública, não é que você precisa decidir as optativas, é mais a questão de nosso planejamento para que a gente possa ofertar cursos em diferentes áreas. A gente divide em 4 áreas. Então, a primeira área, que é Economia, Instituições e Desenvolvimento. A segunda é Law and Economics. A área 3 é a área de Finanças. Oi? Professor, sumiu aqui para mim. Travou, né? Eu acho que travou para todos aí. Travou. Travou. Travou, sim. Oferecidas. Isso não quer dizer que elas... Professor Rossi, desculpa interromper. É porque você travou um pouco nos últimos 30 segundos aí. Desculpa. Deve voltar um pouquinho para as áreas. Tá, vou voltar aqui. Questão tecnológica aqui. Então, o que eu estava mencionando é a questão das áreas. Acho que isso é muito importante. Essa é mais uma divisão que a gente faz para a gente ter um controle das disciplinas que são ofertadas
Então, a gente tenta ter um equilíbrio das disciplinas optativas ofertadas em cada uma das áreas, mas não necessariamente você precisa seguir que todas as optativas sejam em uma área. Então, nós temos a área de Economia, Instituições e Desenvolvimento, a área de Law and Economics, tem a área 3 de Finanças e a área 4 de Regulação e Concorrência. Alguns exemplos de disciplinas optativas, é importante mencionar que essas foram disciplinas que já foram ofertadas, que provavelmente tem grande chance que elas sejam ofertadas no futuro, mas não estão 100%, e não necessariamente todas essas vão ser ofertadas, mas a gente tenta ofertar todas essas e mais algumas que vão surgir durante o período dos 2 anos. Então, tem a análise, exemplos são análise de projetos de investimento, economia do setor público, questão da concorrência, teoria dos jogos, falhas de mercado, avaliação de impacto de políticas públicas, economia comportamental, macroeconometria, para quem for mais para um viés mais quantitativo, e análise de eficiência e produtividade. Eu já posso garantir que para esse próximo ano vai ter uma optativa de finanças internacionais. Então, você vê que é uma ampla gama de cursos, né? E aí, como eu mencionei, você precisa optar por uma dessa área de interesse. Em nenhum momento, né? A ideia é a gente ofertar, como foi dito, né? Ofertar uma grande gama de cursos e que você tenha liberdade total para transitar entre as 4 áreas de interesse, né? Obviamente, é interesse e a gente tenta ofertar com uma certa consistência. Se o aluno quer, por exemplo, Law and Economics, que ele possa cursar, que ele curse todos os cursos ofertados na área de Law and Economics, mas não é realmente algo obrigatório. Tá? Sobre o corpo docente, como também já foi mencionado, a gente tenta equilibrar. Todos aqui, eles têm já experiência acadêmica, experiência profissional, são doutores, né? Ou seja, a gente tenta equilibrar essa forte base teórica com a questão aplicada. Então, no meu caso, eu sou doutor em economia, eu sou economista país do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, já trabalhei no mercado financeiro, já também fui professor tempo integral na academia. Tem o professor Alexandre Iwata, que é vice-presidente da Caixa, também já trabalhou no IPEA, também é doutor. O Guilherme Rezende, que é economista-chefe do CAD. O Leonardo Monastério, que ele também é pesquisador do IPEA, também doutor. O Rogério Boeri, que está no Ministério da Fazenda, também já foi do IPEA, também é doutor em economia. Adolfo Saxida, que todo mundo sabe, secretário de Política Econômica e também é doutor. E assim vai, e a gente tenta manter isso também outros nos cursos optativos, quer dizer, sempre um corpo docente que tem uma experiência na área, prática, e também tem um forte embasamento teórico. Também, para quem não sabe, também quem deu aulas em disciplinas optativas, o professor Felipe Salto, que é o diretor da IFI, da Instituição Fiscal Independente, o próprio Massueto Almeida, ex-secretário, hoje é ex-secretário do Tesouro, também foi nosso professor. Então, a gente tenta sempre nesse perfil. Com relação ao corpo discente, como eu falei, né, como a gente tem a gente tenta nivelar todo o conhecimento quantitativo para que todo mundo aproveite bem as aulas, você vê que o nosso corpo discente é variado com relação à graduação. Então, você tem só, obviamente, um pouquinho mais de formandos de economia, 35%, mas não tem engenheiros, contabilistas, relações internacionais. Então, é bem variado o nosso corpo discente. E com relação à localização também, você tem 82% em Brasília, mas você também tem gente de outras regiões do país. A média de idade, acho que é uma coisa importante que a gente vê em sala de aula, é que a maioria do nosso corpo discente já tem também alguma experiência,
seja no setor público, seja no setor privado, e traz essa experiência para a sala de aula. Então, é muito importante, uma coisa que você vai ver bastante durante o mestrado, esse intercâmbio de experiências entre, obviamente, o corpo docente e discente e entre os integrantes do corpo discente. Tem gente que vem de bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, setor público, tem do Exército, tem na Câmara dos Deputados. Então, você tem experiências diversas no corpo discente. Acho que a questão de valores aqui, está aqui, 24 de 2.632 ou 30 parcelas de 2.217. Uma coisa interessante, eu chamo também, falou, a gente, durante esse período aí da pandemia, acho que o IDP fez um esforço grande de ficar online. Então, você toda semana tem um calendário vasto de eventos. Então, se você quer ter eu, por exemplo, já dei, mas tem aqui um exemplo de aula aberta. Então, pelo menos, acho que uma vez por semana você tem uma experiência de uma aula aberta. Então, você pode assistir aí no dia 1º de agosto com o Guilherme Rezende, uma aula de economia do setor público, vai ser concorrência e teoria dos jogos. Então, vocês fiquem atentos que nós temos vários eventos que você pode ver a qualidade da aula e do nosso corpo docente. Vou passar aqui e depois eu fico à disposição de dúvidas. Bom, gente, como o professor Rossi disse, de fato, a gente tem se empenhado bastante nessa parte de transição digital. A gente tem feito quase um curso por semana. Nessa semana, o professor Guilherme, a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente, como o professor Rossi mencionou, que você vai ter a oportunidade de realmente ver uma aula do programa de mestrado, né? Então, é uma aula de concorrência de jogos que está sendo dada e que essa aula vai ser aberta para potenciais, enfim, para potenciais interessados, para vocês verem um pouco como é que é a dinâmica do curso, como é que é a dinâmica da aula, mas também no site do Espaço Aberto, espaçoaberto.dp.edu.br. Acho bem interessante vocês acompanharem, que tem diversos cursos que a gente está ministrando nessa... Tem, inclusive, os cursos passados, né? Então, todos os cursos estão sendo gravados, disponibilizados na nossa plataforma. Então, se vocês quiserem acessar o curso do professor Rossi, um curso super interessante sobre volta do crescimento, se não me engano, no Brasil, né, professor? Você falou um pouco sobre volta do crescimento. Ele vai estar em breve disponível na nossa plataforma. Não sei se já está ainda, porque tem um delay de umas 2 semanas até a gente conseguir editar tudo. Mas vai estar em breve na plataforma, no espaçoaberto.dp.edu.br, tá? E aí, falando um pouquinho agora rapidamente do MBA, o MBA é um programa de especialização Lato Sensu, também afiliado à Escola de Administração e Economia do DP, tá? Tem duração aproximada de 2 anos e tem como público-alvo também profissionais comprometidos com o interesse público e também tem uma graduação completa, né? Graduação completa, desculpe, e experiência no mercado de trabalho, assim. Então, o programa é organizado em torno de 4 pilares, assim, educação continuada, desenvolvimento profissional, desenvolvimento social e sustentável e networking, tá? É um programa que é muito próximo dos programas de mestrado, de administração e economia, razão pela qual a gente está falando um pouco dele hoje. Então, vocês vão ver no corpo docente, é basicamente o corpo docente dos programas de mestrado. Tem vários professores dos programas de mestrado, todos os professores mestres e doutores, né, que é uma tradição do IDP. Então, é um programa bem bacana. Ele tem um formato que a gente chama de formato blended, que é um formato que intercala uma semana de encontros presenciais intensivos com 3 meses de aula online, de atividades online à distância, tá? Então, como eu disse, é uma semana de segunda a sexta, manhã, tarde e noite no IDP, estudando 100% do tempo, e aí seguido de 3, cada módulo funciona assim, seguido de 3 meses de atividades à distância, tá? Então, a gente tem basicamente 7 módulos no curso, 6 deles são presenciais, que é inovação no setor público, combate à corrupção, liderança, ambiente e cenários, gestão pública e modernização do Estado, políticas públicas de evidência 1 e 2. E além de um módulo de metodologia que ele é inteiramente online, nesse caso não há necessidade de deslocamento presencial para o IDP. Tá? A atividade à distância tem diversas atividades à distância, em geral tem uma atividade de preparação para o módulo, então 1 mês mais ou menos de preparação e mais ou menos 1 mês e meio de avaliação, de atividade de avaliação daquelas disciplinas do módulo. Tá? Então, no folder do programa também, disponível no nosso site, mbaexecutivo.dp.edu.br, tem todas as disciplinas, é um programa bem bacana, ele foi formado
basicamente pelos professores do programa de mestrado, tentando pensar um currículo um pouco diferente do que a gente vê no mercado em termos de pós-graduação lato sensu. Então, a gente até convida vocês a compararem, os interessados a compararem o nosso currículo do programa de MBA do DP às alternativas disponíveis. Vocês vão ver que o foco é bem diferente, a gente traz temas bastante contemporâneos, traz temas bastante específicos, então tem discussão sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, então ficou nesse sentido um programa bem bacana. Assim. Aqui o cronograma para a próxima turma, né? Então as aulas começando dia 31 de agosto. Então, como eu disse, uma semana presencial, seguida de 3 meses de atividades online, assim, depois 30 de novembro, 1º de março, 31 de maio, e assim sucessivamente. Assim, um calendário também está disponível no nosso site, tá? Uma característica do programa é ter também um coaching executivo, então todos os estudantes que participam do programa de MBA têm a oportunidade de trabalhar com uma equipe de coaching executivo. A gente tem uma equipe de assessores bem sênior, focada em auxiliar vocês a aumentar o autoconhecimento, mapear o perfil profissional de vocês, diagnosticar lacuna, desenvolver pontos fortes. Então, é uma atividade inteiramente optativa, mas que a gente aconselha bastante, porque a gente vê que os alunos que se engajam realmente têm resultados bastante interessantes e promissores. Tá? Aqui um pouco do perfil de discente, vocês vão ver que não diferencia muito do perfil do programa de mestrado. Na verdade, são alunos com um perfil bem semelhante, mas que ou não se sentem preparados ou não gostariam de enfrentar os desafios do programa de mestrado e preferem fazer um programa de MBA, um programa mais prático. É um programa de menor exigência, entre aspas, acadêmica, né, porque não tem uma dissertação, mas o perfil do discente é bem parecido. Tá? Alunos um pouco mais novos, com um pouco menos de experiência, e alunos principalmente do Brasil inteiro. Assim. Aqui um pouco dos valores, assim, né? Então, falando um pouco da parcela de 24 vezes de 800, para inscrições até dia 17, 24 vezes 956, para inscrições até dia 14 de agosto, e 1.145 para inscrições até dia 28 de agosto. Então, aqui o destaque que o pessoal fez tem 30% de desconto, né, no valor cheio do programa para inscrições até essa sexta-feira. Eu acho que era basicamente isso, gente. A gente tentou não se estender muito nessa parte da apresentação. Então, a gente queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco aqui hoje. Eu vou interromper o compartilhamento da tela e a gente fica disponível para tirar eventualmente alguma dúvida que vocês tenham sobre o programa. Aqui também tem nossos contatos, tá? Então, tem tanto o número de Zap quanto o número os nossos e-mails, né? Esse Zap também você pode acessar pelos nossos sites, né? Mestrado de Economia, Mestrado de Administração. Então, é só clicar no link ali no canto da página que vocês conseguem acessar. Tá? Vou interromper a apresentação. E, gente, fiquem à vontade para fazer a pergunta. É só realmente liberar o áudio e fazer a pergunta àquele que tiver alguma dúvida, tá? Bom, nenhuma dúvida? Então é porque a apresentação foi boa, cara. Porque a apresentação conseguiu abordar todos os pontos relevantes aí. Boa noite, tudo bem? Opa, tudo bom, Lucas? Tudo bom? Tudo bom? Fala de Cuiabá aqui. Tem interesse em fazer o mestrado, mas a questão da pandemia, deslocamento, é meio complicado, né? Uhum. Essas aulas que estão tendo hoje, elas são pelo Zoom e estão tendo validade? Como que está a turma que está anterior? Sim. Acho que vocês devem ter visto, o Ministério da Educação autorizou todos os níveis de ensino a fazer essa transição. Então, as aulas estão sendo pelo Zoom, por meio da plataforma Canvas. Como eu disse, as aulas, as datas e horários originais foram mantidos. A única diferença é que o professor está ministrando as aulas na modalidade remota, né? Então, lógico, tem toda a validade, tudo que a gente faz está sendo autorizado pelo MEC, pela CAPES. Então, todos os programas de mestrado do Brasil praticamente fizeram uma transição semelhante, a não ser os que simplesmente interromperam a atividade. Mas todos os programas de mestrado na área de administração e economia fizeram uma transição bem parecida e tudo autorizado pelos órgãos competentes. Assim. E com a mesma... Ô, Lucas, Sim. é o Daniel que está falando aqui, tá? Só para dar um depoimento aí, para te ajudar na decisão, eu já estou fazendo o meu terceiro curso como aluno especial, né? Então, o IDP liberou algumas aulas como aluno especial do mestrado. Eu estou fazendo já minha terceira disciplina, tá? E tem sido muito bom, cara. As interações muito boas pela plataforma Zoom. Então, assim, óbvio, né, que a discussão, quando é presencial, também ela é muito rica, né?
mas as transmissões via Zoom e as discussões que a gente está fazendo, tanto com o professor quanto com os alunos, olha, no meu entendimento, a gente não está tendo prejuízo nenhum, tá? Está sendo bem rico. Eu terminei agora o de análise de demonstrações financeiras de empresa, estou fazendo teoria dos jogos e mais política fiscal, tá? E tem sido muito bom, tá? Então, recomendo, eu até ia fazer esse depoimento um pouco mais para frente, mas como sua pergunta veio bem nessa linha, resolvi falar agora, tá? Tem sido muito bom. Ah, tá bom. Obrigado, Daniel. E Imagina. está tendo no mesmo calendário, nos finais de semana? Isso, exatamente o mesmo calendário. Ah, obrigado. Bom, Daniel, agradeço a sua intervenção, nem sabia que a gente tinha um aluno especial aqui, que bom que você está gostando. De fato, surpreendeu a todos, assim, inclusive professores e alunos, a gente tinha muito receio de como é que seria a experiência. E, cara, como a gente está vendo com essa questão do Zoom, em todas as facetas, tem ganhos e perdas, né? Eu acho que, por um lado, facilitou muito a vida de professores e alunos, a participação dos alunos, por outro lado, perde um pouco essa questão do contato pessoal e tal, mas... Perfeito. de fato, a experiência do ponto de vista pedagógico e acadêmico, eu acho que deixa muito pouco a desejar com relação à experiência presencial. Né? Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Tudo bom? Tudo bom. Professor, eu falo aqui de Brasília mesmo. Na verdade, meu interesse é no mestrado profissional em Direito. Tem um dia específico que vocês vão falar sobre isso? Ou os mestrados seguem mais ou menos essa mesma linha que vocês descreveram aí? Alex, eu acho que a do mestrado profissional em Direito foi segunda-feira. Eles estão fazendo o que eles estão chamando de Open Week. Assim, eles estão fazendo alguns encontros essa semana também com professores. A apresentação do programa foi na segunda-feira. Mas essa semana, se eu não me engano, está tendo atividades com professores. Assim. Se você escrever no Google Open Week IDP, você vai conseguir acessar o site deles e lá tem a programação. Assim. Mas aí também o nosso pessoal aqui, a Fernanda, o Gabriel, podem entrar em contato, passar os contatos para você, zap, e-mail do pessoal do mestrado profissional de Direito, para te orientar direitinho. Ah, ok, obrigada. De nada. Boa noite, Mais Caio. alguma coisa? Boa noite, Bruno. Bruno falando, estou falando aqui também de Brasília, Autonomia. Queria saber essa parte de internacionalização, como é que é exatamente? Quer dizer, vocês botaram 4 bandeiras ali, falaram que tem um professor que dá aula de fora, mas vocês têm parcerias com universidades, tem alunos que já foram para fora e desenvolveram trabalho ou alguma coisa tipo sanduíche de mestrado? Vocês têm alguma iniciativa nessa direção? Seria uma primeira pergunta. A resposta é sim, Bruno. De fato, a gente tem vários tipos de iniciativa de internacionalização. Assim. Então, a gente tem parceiros, a América é uma parceira, a Oklahoma é uma parceira, a Georgetown é uma parceira, isso nos Estados Unidos. Tá? A Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Lisboa, além da Universidade Nova, né, que é outra universidade lá, Granada, algumas parceiros na Alemanha. Então, tem diversos parceiros. Como eu disse, a gente tem vários tipos de experiência em internacionalização. Assim. Eu vou classificar aqui mais ou menos 3 delas. Assim. Uma delas são cursos curtos, que é a maior demanda que a gente tem dos nossos alunos, porque, como eu disse, a maioria deles, como trabalha, tem dificuldade de ficar um período mais extenso no exterior, então a gente faz curso de 2, 3 semanas nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, a Universidade TRE também é parceira nossa. Isso aí a gente tem diversos alunos que vão todo semestre, tá? A segundo tipo de experiência é essa questão do professor visitante. Então, ano passado a gente recebeu o professor Charles aqui no programa, esse ano a gente recebeu o professor Rolando e está recebendo o professor Matthew. E a terceiro tipo de experiência é isso que você comentou, do aluno que vai para realmente ficar um período de estudos no exterior. Assim. A gente tem sim, é mais raro dentro do programa por conta desse perfil tem muito menos a ver com o IDP e muito mais com o perfil do estudante, né? Porque eles têm muita dificuldade de pegar esses 6 meses. Mas a gente tem, assim, na graduação, hoje em dia, eu acho que tem mais de 50 alunos aí no mundo inteiro com essas parcerias vigentes. Então, no programa de mestrado é a mesma coisa. As portas estão totalmente abertas caso o aluno tenha disponibilidade para participar de atividade do tipo. Assim. E uma outra pergunta, quer dizer, nesse modelo que vocês têm dos professores, que muitos deles são atuantes, vocês têm linhas de pesquisa de vocês, departamentos de pesquisa, ou isso acaba ficando muito ligado ao interesse dos alunos? Quer dizer, eu vi que tem setores e tem ali galhos, né, que você pode seguir num caminho ou em outro. Mas o IDP tem linhas de pesquisa? Vocês envolvem pesquisa aí dentro?
Sim, sim, muito. Assim, o programa tem diversos grupos de pesquisa. Só para vocês entenderem, assim, um professor de mestrado, ele obrigatoriamente ele tem que publicar anualmente uma série de artigos, atingir metas de publicação dentro do IDP, porque isso é uma exigência da CAPES. Assim. Então, a CAPES exige que haja uma produção acadêmica por parte de todos os professores e para se manter como professor de um programa de mestrado do IDP, você tem que cumprir uma série de metas de publicação. Então, como é que funciona? A gente tem grupos de pesquisa, no qual os professores e os alunos vinculados produzem uma pesquisa vinculada ao tema do grupo, tá? Além disso, tem os professores que tocam junto com seus orientandos determinadas pesquisas. E, além disso, a gente tem um núcleo de pesquisadores institucionais. Assim, esse núcleo de pesquisadores institucionais é uma equipe de apoio à pesquisa. Então, dois exemplos. Assim, quando um professor, às vezes, está com dificuldade de algum tipo de trabalho quantitativo ou de adequar um tipo de artigo há uma exigência de uma revista, esse núcleo de pesquisadores ajuda o professor nesse trabalho. E quando os alunos concluem a dissertação, toda a dissertação ela deve ser adaptada dentro dos programas de formato de artigo e submetida a uma revista. Assim. Esse núcleo de pesquisadores institucionais do IDP, ele atua justamente junto aos alunos para auxiliar na pesquisa deles e na transição, na transformação daquela dissertação num artigo e, eventualmente, na submissão a uma revista. Assim. Então, a gente tem... Enfim, faz um trabalho de pesquisa de revistas para entender qual é a revista mais adequada ao seu tema de pesquisa, ao seu artigo que você produziu. Entre em contato com a revista para saber o tempo de publicação, porque hoje em dia tem revista que demora 3 anos para avaliar um artigo, que não é o nosso foco. Então, a gente tem também esse núcleo de pesquisadores institucionais dentro de cada um dos programas. Então, atualmente, a gente tem aqui, se eu não me engano, 4 no programa de mestrado de Administração e Economia, todos doutores ou doutorandos, que estão aí para auxiliar os professores e alunos nessa atividade de pesquisa. Tá? Só complementar aqui, Bruno, a gente tem, no caso de economia, além de tudo isso, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, a gente tem um grupo chamado Grupo de Economia Empírica, que é um grupo organizado pelos alunos, com os professores, que a gente sai uma publicaçãozinha, assim, de tempos em tempos, com alguns trabalhos, alguns textos, que dali a ideia é que, a partir dali, dessa discussão, saem até diferentes temas para dissertação. Tá? Excelente lembrança, eu tinha me esquecido, vocês até conseguem acessar o boletim de economia empírica, que ele é publicado, se eu não me engano, a cada 2 ou 3 meses, com vários trabalhos de artigos mais curtos, né, produzidos pelos alunos e professores do IDP. Assim, se vocês procurarem no nosso site, vão encontrar o boletim, é um trabalho bem interessante. Gente, mais alguma questão? Tudo bem? Uma pergunta sobre a entrevista. Para se preparar, quais as dicas? Assim? Cara, assim, dicas. A entrevista, em geral, ela trata dos temas relacionados ao seu currículo e à sua experiência acadêmica e profissional. Assim, a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas a isso. E também a gente provoca um pouco vocês na questão de temas de pesquisa. Assim. Um ponto bem crítico, bem importante para a gente é que durante esses 2 anos que vocês esteve dentro do programa, vocês consigam produzir uma pesquisa de qualidade. Assim. Então, ideias de pesquisa, temas de pesquisa, saber bem o que é uma pesquisa científica, o que é uma situação de mestrado, eu acho que são pontos que sempre ajudam na entrevista. Assim. Mas é uma entrevista bem tranquila, assim, em geral, 3 professores do programa, a gente quer conhecer um pouco melhor vocês, falar um pouco da trajetória. Boa parte da entrevista trata da trajetória acadêmica e profissional de vocês, é realmente um momento para a gente conhecer um pouco melhor vocês conhecerem um pouco melhor o IDP, a gente entender se realmente a gente vai conseguir atingir os anseios de vocês, a gente vai conseguir atender e entregar um programa de qualidade, se a oferta que a gente está fazendo no nosso curso, ela tem um casamento bom com a demanda que vocês esperam, com o que vocês esperam de um curso de mestrado. Então, é mais um momento para fazer essa avaliação, conhecer um pouco melhor vocês conhecerem um pouco melhor a gente, e aí a gente avaliar se existe um potencial de um bom casamento. Obrigado. Nada. Vocês podem compartilhar qual é a relação candidato-vaga? Quantas vagas e quantas pessoas procuram? Isso varia muito de processo para processo, em geral, 3-1. Assim. No mestrado de gestão pública? No mestrado de gestão pública, no mestrado de economia, 2,5-1, alguma coisa assim. Bom. Aí, geralmente, assim,
Desculpa, o primeiro, só para complementar, Bruno, o primeiro terço, em geral, a gente faz uma avaliação do currículo do memorial, então é importante vocês dedicarem um tempinho a isso. Aí, geralmente, a gente convoca em torno de o dobro de vagas para as entrevistas, então é feito esse corte a partir das entrevistas. Assim, mais ou menos assim que funciona. Obrigado. Eu acho que quanto maior, melhor, né? Quanto mais concorrência, melhor. É isso. Tinha alguma pergunta? Sim, boa noite. Eu fiz aluno especial numa outra instituição. Vocês aceitam? Como é que é o critério? Assim, há uma análise de ementa e da ementa da disciplina do nome para ver se a gente tem uma ementa correspondente ao nosso programa. Assim. Então, desde que haja essa correspondência com a disciplina do nosso programa, a gente aceita assim, sem problemas. Perfeito, obrigada. De nada. Eu tenho uma pergunta que já até perguntaram no chat, eu já até mandei para vocês, só para confirmar. Vocês não têm nenhum sistema de bolsa, scholarship, nem parceria com nenhuma instituição, nada ligado à facilitação financeira desse pagamento? Não, o que a gente tem, assim, o que é mais comum dentro do programa, que é bem comum dentro do programa, são financiamentos das instituições ao qual os alunos estão vinculados. Assim. Então, boa parte dos alunos tem, sim, algum tipo de bolsa, financiamento vinculado ao órgão de origem. Assim. Então, isso, boa parte dos alunos tem. Assim. O IDP não tem um programa próprio de bolsas no mestrado. Tá? Mas assim, a gente sempre sugere a vocês que confiram no órgão de vocês, na área de gestão de pessoas de RH. É surpreendente o número de pessoas que descobrem, uma vez que tem interesse, que descobrem o interesse no programa de mestrado, descobrem que os órgãos têm algum tipo de programa de bolsa, de financiamento, ainda que seja parcial, para ajudá-los no financiamento do programa de mestrado. Tá? Então, a gente sempre aconselha vocês buscarem os órgãos de gestão de pessoas, RH, ficarem atentos aos editais de capacitação, que tem bastante oportunidade nesse sentido na administração pública. Sobre a questão financeira, professor, como que fica o trancamento de matrícula? O trancamento? Porque lá tem os valores lá, né? Eu não sei se... Não, a gente não cobra para trancamento de matrícula, assim, a gente permite o trancamento de matrícula no primeiro ano do curso, até o final do primeiro ano. Esse trancamento, eu acho que pode durar no máximo 2 anos, a gente não cobra nenhum valor por ele, assim. Mas a gente não permite trancamento a partir do momento que vocês estão na atividade de dissertação, assim, porque a CAPES é bem rigorosa com os prazos de conclusão de programa de mestrado. Assim. Então, a partir do momento que vocês estão na dissertação, até para que não haja o aluno compre mais 6 meses de elaboração de dissertação primeiro de trancamento, que é uma prática não muito bem vista pela CAPES. Então, a partir do segundo ano, a partir do momento que vocês engatam a dissertação, o trancamento ele só é permitido desde que seja bem justificado. Assim, bem justificado, em geral, envolve questões de saúde. Assim. Então, nesse caso, a gente abre uma exceção, logicamente, mas em qualquer outro, no primeiro ano é tranquilo, não é necessariamente justificativa para o trancamento. A partir do momento que vocês começam a dissertação, aí a gente é um pouquinho mais rigoroso. Não porque o programa seja muito rigoroso, mas porque a CAPES é muito rigorosa a partir desse momento. Assim. Então, aí a gente realmente está atendendo a uma exigência do órgão regulador. Tá. E o projeto de pesquisa, tem algum prazo para apresentar? Qual que é a perspectiva de apresentar o projeto de pesquisa? Como eu disse, a gente passa todo o primeiro ano preparando vocês nesse momento. Assim, então, vocês vão ingressar no programa agora, uma vez ingressando no programa em setembro, mais ou menos em agosto do ano que vem, vocês têm que entregar o projeto de pesquisa. Mas, assim, isso não é um marco assim, que a gente põe uma data no calendário e vai cobrar de vocês 2 semanas antes. Assim. A gente tem uma disciplina de metodologia de pesquisa, tem vários encontros no primeiro ano, então tem várias entregas parciais desse projeto de pesquisa. Assim. Então, a gente ensina, tem um módulo que é focado em ensinar vocês a fazer uma revisão da literatura. A gente pede que vocês façam uma revisão da literatura. Tem um módulo que vai estudar a metodologia de pesquisa mesmo. A gente tem uma entrega com relação à metodologia de pesquisa. E aí, com o tempo, a gente vai construindo esse projeto de pesquisa com vocês. Assim. Mas a data final, em geral, é bem no final do primeiro ano do curso. Assim. Então, eu diria que seria mais ou menos julho e agosto do ano que vem, vocês estarem com um projeto de pesquisa bem avançado em mãos. Assim. Exato, acho que só reforçar que é importante para a gente, né, que tem o órgão regulador, que você tem os 24 meses, e que a gente tem esse curso de metodologia de pesquisa, que a ideia é que você pense qual o tema, já começa a trabalhar, ver como é que vai ser a estrutura da sua dissertação, e ao final você aí já tem o tema,
aí a gente já faz né, a alocação entre você e o orientador, que você possa, a partir daí, ter tempo suficiente para desenvolver a sua dissertação. Ok, obrigado. Bom, gente, mais alguma questão? Não, só bota de novo aquele slide com seus telefones e acessos, por favor. Claro. Vou compartilhar aqui agora. Então, a gente está aqui os telefones, o e-mail. Beleza, obrigado. De nada. Bom, gente, e não tendo mais nenhuma questão, acho que a gente cumpriu aqui nosso objetivo, nosso prazo. Nosso período tem duração de mais ou menos 1 hora. Então, queria agradecer novamente a participação de todos vocês, nos colocar à disposição, caso você tenha qualquer dúvida sobre o processo seletivo, sobre o programa de mestrado. A gente tem uma equipe de relacionamento aí bem ativa, então tá a Fernanda, Bruno, Gabriel, Renato, estão à disposição de vocês. A ideia é realmente ajudar vocês em toda a etapa desse processo, ajudar vocês a entenderem o programa, entenderem o processo seletivo. Então, fiquem à vontade para contatá-los. Aí a gente pode fazer, se você tiver restar alguma dúvida depois disso, a gente pode marcar com o pessoal um Zoom para eles explicarem algum ponto do programa que não ficou suficientemente claro para vocês, tá? Então, a gente está bem à disposição nesse sentido. E no mais, uma boa noite a todos. A gente espera ver vocês todos dia 3 de setembro, primeiro dia de aula dos 2 programas. E foi um prazer recebê-los aqui, ainda que virtualmente, no IDP, tá? Obrigado, gente. Tá joia. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Abraço a todo mundo. Abraço, Caio. Só. Abraço.